Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que vão ver ou ouvir este vídeo. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder, todo domínio para todo sempre. Amém. Gente, desculpa, eu tô um pouco ofegante, tá? O meu microfone também não é um microfone profissional, então tem alguns ruídos. Mas eu acredito que o que importa é a mensagem, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vejo que muitas pessoas acompanham essa pastora aqui. Deixa eu colocar aqui no mudo. Então eu vejo que muitas pessoas acompanham essa pastora. E vejo também, por intermédio de alguns vídeos e alguns canais que publicam os vídeos dela, que ela é uma pessoa muito respeitada no meio evangélico por causa das coisas que ela fala. Esse vídeo aqui tá num canal, tá? Eu, de vez em quando, eu olho alguns vídeos aqui que como que eu vou dizer, o YouTube indica, tá? Então às vezes eu olho alguns vídeos, tá? E houve um tempo, gente, que eu publiquei algumas, deixa eu ver aqui no Telegram. Deixa eu pausar aqui primeiro. Eu publiquei aqui no Telegram algumas mensagens a respeito dos ataques de satanistas, tá? Deixa eu encaixar aqui direitinho isso. Dos ataques a respeito... Eu publiquei algumas mensagens a respeito dos ataques dos satanistas. Veja bem, recentemente, a última publicação que eu fiz foi a respeito do movimento dos trabalhadores sem teto. Gente, primeiramente eu quero dizer que eu não sou contra os movimentos sociais. Eu, como professora de ciências sociais, eu sou a favor dos movimentos sociais. Não sou a favor de tudo que eles fazem, certo? Eu acho que existe a necessidade de ter movimentos, grupos que lutem por melhores condições para alguns grupos de pessoas da sociedade. Então, eu não sou contra os movimentos sociais. Como professora de ciências sociais, eu sou a favor. Mas o que acontece é que dentro desse movimento dos trabalhadores sem teto, já entrou o satanismo, tá? E pra quem tá chegando no canal agora e pensando, nossa, mas essa irmã só fala de satanismo. Gente, o canal foi aberto para isso, para falar dos satanistas, daquilo que os satanistas vêm fazendo, tá? Foi para isso que foi aberto o canal. Foi com essa intenção que o Senhor Jesus mandou que eu abrisse um novo canal, porque eu tinha um canal aqui no YouTube chamado Igreja Primitiva, fechei por ordem do Senhor, e agora, recentemente, o Senhor me mandou abrir esse canal para falar do que os satanistas estão fazendo, tá? Então, esse movimento aqui, o movimento dos trabalhadores sem teto, tá? MTST, uma coisa assim. Esses movimentos, eles são ligados às ideologias comunistas, tá? Então, geralmente, a bandeira deles são vermelhas, porque são movimentos ligados a ideias comunistas. A bandeira comunista, os ideais comunistas, eles carregam uma bandeira vermelha, às vezes com desenhos diferentes, mas a bandeira é vermelha. Então, aqui é MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tá? E esse aqui é o Guilherme Boulos, tá? Ele não sei se chega a ser o líder do PSOL, mas ele é das pessoas aí, dos políticos. Ele é o político que tem mais força hoje no partido do PSOL, tá? Então, o que eu notei esses dias aí, eu nem sei como eu cheguei até um vídeo dele, e notei que aqui no peito dele, o símbolo tá preto, e eu achei estranho. E até conversei com meu marido. Não, isso aqui é vermelho, geralmente é vermelho. Por que tá preto? Tá? Depois eu fui pesquisar. Tem essa mulher aqui também,
que ela é militante do movimento dos trabalhadores sem teto. Vocês podem ver que ela está usando uma camisa vermelha. E mais aqui, ela já está com uma camisa preta. Aqui também, ela já está usando uma camisa preta. E outras pessoas do lado dela estão usando uma camisa preta. Nessa outra foto aqui, também vocês podem ver que alguns militantes estão com a camisa vermelha e outros estão com a camisa preta. Gente, isso aqui é claro o envolvimento desse movimento, deste grupo com o satanismo. Então, não vou dizer que todas as pessoas que fazem parte desse movimento estão envolvidas com o satanismo, não. Não vou dizer. Mas essas pessoas que estão com a camisa preta, elas já estão representando o satanismo que entrou neste movimento, tá? Então, o que acontece? Eu venho falando contra os satanistas, tá? Venho divulgando algumas experiências que eu tive com batalhas espirituais com os satanistas e venho divulgando algumas coisas que o Senhor mostrou pra mim, tá? Então, veja bem, falei do Ricardo Gondim, falei do satanismo nos comentários do YouTube, nas redes sociais. Então, venho falando aqui, falei também do Lula, tá? Do envolvimento dele com o satanismo. Lula não é somente macumbeiro, ele é satanista, tá? Então, o que acontece, né? Quando eu falo sobre quando a mensagem vem diretamente, eu falo diretamente aquilo que eu recebi da parte do Senhor, quando eu não estou fazendo nenhuma citação a um vídeo de um outro irmão, a uma revelação que um outro irmão teve, eu procuro falar claramente aquilo que o Senhor falou comigo. Eu não falo em parábolas para que as pessoas que estão ouvindo, elas não entendam o que de fato eu quero dizer. Eu falo diretamente. Quando eu falo aqui, eu falo os satanistas. Quando eu falei da Igreja Deus e Amor, eu disse: os satanistas entraram na Igreja Deus e Amor. O Davi Neto é satanista. Ele entrou para o satanismo. Falei a mensagem que o Senhor me falou sobre ele, que ele amou mais o dinheiro, por isso caiu no laço do diabo. Então eu falei sobre a irmã Leia Miranda. Fui claro, o Senhor falou para mim falar que estão levantando calúnia contra ela, que ela está sendo atacada por satanistas. Eu fui clara. Eu não fiquei usando aqui de palavras de sentido figurado, para que as pessoas não entendessem claramente a mensagem que o Senhor mandou eu falar, certo? Então, onde eu quero chegar? Aqui, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens que eu falei aqui. Falei sobre o pastor Márcio Valadão, ele é satanista, tá? Ele é satanista. Falei sobre André Valadão, satanista também. Então eu fui direta. Eu não fiquei rodeando, não fiquei usando palavras, meias palavras. Não fiquei usando de palavras complicadas que as pessoas não viessem a entender. Todo mundo que ouvir a mensagem vai entender claramente o que eu estou dizendo, tá? Não tem margem. Na mensagem que eu falei, não existe margem para interpretações. O que eu falei foi direto, porque assim o Senhor me disse, assim o Senhor me mandou falar. Então o que eu falei foi direto, tá? Aqui, vamos lá. Falei sobre Daniel Mastral, que ele nunca foi crente, que ele é um satanista praticante, que ele ofereceu o filho dele a Satanás, que o filho dele morreu, cometeu suicídio por causa de um ritual que Daniel Mastral fez, oferecendo o filho dele a Satanás para ganhar mais poder. Falei do Lula, que o Lula se amargurou por causa que foi preso, porque o povo se aliou a Bolsonaro e por isso quer vingança. Ele quer entrar para a presidência e ele quer vingança, e o Lula vai ganhar. O Lula vai ser novo presidente do Brasil. O Lula será o próximo presidente do Brasil. O Senhor falou comigo que não vai mudar o propósito dele, não vai voltar atrás, ainda que o povo ore, ainda que o povo jejue. O Senhor tem um propósito em permitir que o Lula seja o próximo presidente do Brasil. Então, eu fui direta. Falei da deputada, ex-deputada Joyce, que
aquilo que aconteceu sobre a cabeça de porco, sobre a carta de ameaça que ela recebeu, sobre ela ter aparecido toda machucada, foi um atentado, foram os satanistas que entraram na casa dela e bateram nela. Então, aqui eu falei tudo claramente, porque assim o Senhor Jesus me mandou. Falei do prefeito lá da cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo, também é satanista. Tá? Ele é um satanista praticante já de muitos anos. O Senhor falou para mim que ele começou ainda muito jovem. Então este homem tem muito poder na magia negra. Ele amaldiçoa todos os munícipes da cidade onde ele é prefeito. Ele amaldiçoa as crianças que estudam nas escolas. Ele amaldiçoa os funcionários dele, as pessoas que são funcionários públicos. Ele amaldiçoa a todos, tá? Ele, como prefeito, amaldiçoa a cidade. Usando da autoridade de prefeito, ele amaldiçoa a cidade, amaldiçoa os alunos das escolas municipais, tanto os das creches, quanto os do ensino fundamental, quanto os do ensino médio, tá? Ele amaldiçoa os funcionários dele. Ele faz rituais amaldiçoando os funcionários dele. Ele persegue funcionários dele. Ele oprime funcionários dele. Então, gente, do Alberto Mourão, eu ainda não havia falado claramente. Eu tinha deixado um áudio aqui falando que ele é satanista. Um áudio aqui no Telegram, tá? Então, irmãos, eu fui clara. Eu não usei de palavras de duplo sentido. Não usei de palavras de sentido figurativo. Não usei para que não houvesse confusão naquilo que eu estava falando, para que a mensagem fosse clara e não deixasse margem para pessoas entenderem outras coisas e saírem falando outras coisas que não são aquelas coisas que o Senhor falou comigo, tá? Falei do Emmanuel Macron, que ele é o anticristo, tá? Falei que o Lula foi na França fazer um acordo com o Emmanuel Macron. Então eu falei sobre a esquizofrenia, como os satanistas usam da esquizofrenia para oprimir pessoas, que a esquizofrenia, na verdade, ela não existe. Ela, na verdade, é um ataque na mente das pessoas. Esse ataque é tão forte que faz, sim, com que pessoas vejam imagens, que são chamadas na esquizofrenia de alucinação. E, na verdade, não são alucinações, na verdade, são ataques na mente, em determinadas áreas da mente, onde os satanistas atacam, e eles conseguem produzir imagens na mente das pessoas que estão sendo atacadas. Não só imagem, mas eles conseguem produzir sons, eles conseguem produzir movimentos, como se objetos estivessem saindo do lugar. Eles conseguem produzir cheiros também. A pessoa pode sentir cheiros que não está no ambiente, que somente ela sentiu, outras pessoas no ambiente não sentem. Já aconteceu isso comigo, gente. Eu senti cheiros, eu ter visões de coisas que outras pessoas não tiveram, por causa de ataque na minha mente. Isso já aconteceu comigo. Não é tudo. A gente tem que ter cuidado quando fala de ataques na mente. A gente não pode falar que qualquer visão que a pessoa teve, ou qualquer coisa que a pessoa viu ou sentiu, é ataque de satanista. Não. A gente tem que buscar discernimento espiritual da parte de Deus. Não sair falando qualquer coisa, porque os satanistas estão atacando a mente das pessoas com blasfêmias. Para as pessoas blasfemarem e perderem a salvação, tá? Então, gente, eu falei muitas coisas e fui direta, tá? Eu fui direta, não fiquei rodeando, não fiquei colocando palavras difíceis nas coisas que eu falei. Deixa eu continuar aqui. Então, aqui no canal do Telegram, eu compartilhei várias coisas sobre os satanistas, tá? Comecei a publicar vídeos no YouTube e a compartilhar com algumas pessoas, tá? Vamos lá, voltando aqui. Falei sobre Lula, falei sobre Emmanuel Macron, aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, voltando aqui. Então, irmãos, falei sobre o pessoal criar animais, produzir carne barata, porque vai faltar comida no Brasil. Falei também sobre o consumo de carne que nós temos. O Senhor Jesus falou comigo: vocês precisam comer carne, os seres humanos precisam comer carne. Então,
a carne está ficando cara para enfraquecer a mente do ser humano e o ser humano ficar mais vulnerável. Peraí, deixa eu esclarecer. A carne está ficando cara para que pessoas não tenham condição de consumir carne. Essas pessoas sejam enfraquecidas na mente, para que a mente dessas pessoas seja um alvo fácil de ataques de satanistas, tá? Falei sobre isso. Voltando aqui, tá? Falei de como que os satanistas usam da natureza, os animais usam a natureza para atacar seres humanos, para tirar a vida de seres humanos, usando um animal como um cachorro, como um urso, como um animal grande, que tira a vida de pessoas. Falei sobre isso, tá? Então, falei sobre várias coisas aqui no canal do Telegram. Falei sobre Daniel Mastral, falei sobre o pastor Kivitz, René Kivitz, é um satanista. Pastor Hermes Fernandes, satanista também. Pastor Ricardo Gondim, satanista também. Nathalie Rosan, satanista. Júlio César, satanista. Victor Azevedo, satanista. Então, falei sobre essas pessoas, tá? Vamos ver aqui, voltando. Deixa eu ver aqui onde eu quero chegar. Já falei o que eu deveria falar sobre isso. Então, no meu canal, no Telegram e até aqui mesmo no YouTube, eu fui direta. Eu não fiquei rodeando. E conforme eu vou falando as coisas, muita gente, de certa forma, não recebeu o que eu falei, não aceitou o que eu falei. Porque as pessoas, elas querem ouvir coisas boas, tá? Elas querem ouvir profecias boas. Então, voltando aqui, né? Deixa eu dar uma pausa para procurar um texto bíblico. Então, esses pastores que estão falando que nada vai acontecer, que Deus vai livrar, eu não estou dizendo que Deus não livra. Deus, ele livra. Deus, ele livra. Mas o que eu estou querendo dizer é que as coisas acontecem porque tem que acontecer. As profecias se cumprem porque tem que se cumprir. Então, eu vejo pastores, pastoras falando... Desculpa, gente, peraí. Então, voltando aqui. Então, a Bíblia diz assim, ó. Jeremias 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizam. Mas se estivessem estado no meu conselho, não teriam feito o meu povo ouvir mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que só profetizam do engano no seu coração? Então, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu estava num grupo aqui no Telegram e eu pedi para que a pessoa que é dona do grupo compartilhasse um áudio meu,
sobre o que o senhor falou comigo, que o Lula será o próximo presidente do Brasil, que ele se converteu ao satanismo, o que o senhor vai permitir que ele seja presidente do Brasil e que levante uma forte perseguição contra a igreja do Brasil para um despertamento, para que venha um avivamento no povo brasileiro. E o que acontece? Muita gente se levantou contra a palavra que eu disse, porque a maioria das pessoas, dos profetas, estão profetizando que Deus vai livrar o Brasil. E tem muitos canais aqui no YouTube propagando essa mensagem de que Deus vai fazer um milagre, de que Deus não vai permitir que o Lula seja presidente do Brasil. Então, muitas dessas pessoas não gostaram do que eu falei. E aí citaram essa pastora Valdirene, disseram que ela acerta todas as profecias. Então eu vim ouvir aqui algumas coisas ditas por ela. E eu falei com o Senhor, já faz alguns dias que eu ouvi, são vários dias que eu ouvi alguns vídeos. E às vezes eu nem consigo ouvir os vídeos dela todos. Gente, me dá um negócio, uma coisa, que eu não consigo ouvir tudo. E eu perguntei para o Senhor, o Senhor está usando essa mulher? E o Senhor falou para mim, não, eu não a uso. Ela não obedece a minha palavra, ela não vive a minha palavra. Por isso eu não a uso. O Senhor falou para mim, ela fala das coisas do coração dela. O que ela profetiza vem do coração dela. Eu não a uso porque ela não tem compromisso com a minha palavra. Então, gente, quando passar... hoje é dia 28, daqui 2 dias tem eleição no Brasil. E aí a gente vai ver o que foi realmente que Deus falou. E eu falei outro dia com o Senhor Jesus, mas o que eles falam não é claro. Não está esclarecido exatamente o que eles falam. Não dá para dizer, olha, é sim, sim, não, não. Eles falam de uma maneira que o que eles falam pode ser interpretado de várias formas. E o Senhor falou para mim, eles fazem isso que é para o povo. Quando acontecer, se acontecer daquilo que eles falaram não acontecer, fica entendido que pode ter sido outra coisa que eles quiseram dizer. Então, por isso eles não são claros naquilo que eles falam. E o Senhor falou para mim, não sou eu que estou usando eles. Isso quer dizer o quê? Que o que eles falam não é verdade. Eles estão falando mentiras. Em nome de Jesus. É isso que eles estão falando, mentiras em nome de Jesus. Gente, e eu falo isso aqui com muito temor. Com muito temor. Lembrei a palavra correta que o Senhor falou comigo sobre a pastora Valdirene. A palavra correta foi, ela não guarda a minha palavra. Por isso eu não a uso. Porque ela não guarda a minha palavra. Agora, em qual sentido ela não guarda a palavra de Deus? Isso eu não sei, porque o Senhor Jesus não detalhou para mim em que ela não guarda a palavra de Deus. E mais, você vê aqui, ó, uma foto de fundo do Jair Bolsonaro. O que a palavra diz em Êxodo? Não farás para ti imagem de coisa alguma. Não se dobrará a elas, não prestará culto a elas. Ela está fazendo uma live com uma foto gigante do presidente Jair Bolsonaro de fundo. Isso é idolatria. Deus não está no meio da idolatria. Deus não está nisso. Muita gente pode falar, pode me apedrejar aqui no YouTube. Mas Deus não está nesse negócio. Aqui é o que nós podemos ver, a idolatria. Mas e por detrás das câmeras? E a vida dela por detrás das câmeras? Quem é que conhece? Então, gente, isso aqui, eu aconselho. Muita gente confia nessa pastora? Confia. Vamos esperar para ver. Eu quero ver se o Lula ganhar, como o Senhor tem me dito, como eu creio, e Bolsonaro não for o próximo presidente do Brasil, eu quero ver como esses profetas vão se explicar para o povo. Porque a quantidade de mentiras que tem aqui no YouTube, falando que Deus falou, que Deus disse que Bolsonaro vai ser presidente, que Bolsonaro vai cumprir um segundo mandato.
Eu já ouvi muita coisa, eu quero ver o que eles vão fazer com esses vídeos. O que vão fazer com esses vídeos onde foi dito que Bolsonaro seria presidente, que Deus não ia deixar o Lula ser presidente. Eu quero ver o que vão fazer com esses vídeos, tá? Porque muitos podem pensar assim, mas eu tô provocando terror, porque eu tô falando palavras que vem perseguição cristã. Gente, eu estou falando isso desde 2016. Desde 2016 eu estou falando que haveria uma guerra no Brasil. A nação brasileira teve tempo para se preparar. O povo teve tempo para orar. O povo teve tempo para jejuar. O povo teve tempo para buscar a presença de Deus. Mas não buscou porque está envolvido em política. Não buscou porque uma parte está militando em favor do Lula, a outra parte está militando em favor do Bolsonaro. E não buscaram a Deus, não se prepararam. Ainda há tempo. Nós temos aí novembro e dezembro para o povo começar, pelo menos, pedir perdão a Deus por não ter se preparado. Começar a pedir a Deus escape. E quando eu falo escape, gente, eu não estou me referindo que Deus vai voltar atrás. O Senhor Jesus falou para mim assim: eu não voltarei atrás. Porque, gente, eu fui muito atacada com palavras quando eu disse que o Lula seria presidente do Brasil. Muita gente se levantou contra mim para me atacar com palavras. Quando eu disse que o Senhor havia falado comigo que o Lula seria presidente do Brasil. E eu fiquei, meu Deus, se o povo orar, fiquei pensando, se o povo orar, buscar a presença de Deus, jejuar, e Deus mudar de ideia, Deus voltar atrás, eu vou passar vergonha, vou me passar por mentirosa. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor meu Deus, se o povo brasileiro orar, buscar a sua presença, jejuar e buscar a sua face, o Senhor vai voltar atrás? E o Senhor Jesus falou para mim: eu não voltarei atrás, eu tenho um propósito. E por mais algumas vezes eu temi, eu fiquei com medo. Gente, falar em nome de Deus não é chegar e falar. Não é chegar e dizer qualquer coisa e ficar acomodado, ficar no conforto. Não. Quando a gente fala realmente em nome de Deus, realmente aquilo que Deus mandou falar, a gente enfrenta uma oposição muito forte no mundo espiritual. E eu senti essa oposição. Então eu perguntei ao Senhor de novo: Senhor, o Lula vai ser presidente do Brasil? O Senhor vai. O Senhor falou para mim: o Lula será presidente. Eu vou permitir que ele seja presidente do Brasil. E vai levantar uma perseguição contra a igreja brasileira. Então, esses profetas que estão dizendo que Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil, que Deus não vai permitir que o Lula seja presidente, eles não estão falando da parte de Deus. Muitos deles estão falando aquilo que está no coração deles. Foi isso que o Senhor Jesus falou comigo. Eles estão falando do desejo do coração deles. Eu não enviei e não mandei eles falarem essas coisas. Tá? Então é isso. O que eu digo? Qual é o conselho que eu dou? Vamos esperar até domingo para ver o que vai acontecer. Se quem vai entrar, o que foi realmente que Deus falou. Se realmente Deus falou que Bolsonaro vai ser presidente, vai continuar como presidente, ou se Lula vai ser presidente. Vamos aguardar em nome de Jesus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.